para que depois não tenha dúvidas de como fazer. E também me coloco sempre à disposição para esclarecer as dúvidas para vocês. Então, se eu coloquei um modelo no portal, é para que vocês sigam esse modelo. Ah, professor, mas eu achei que se eu fizesse de tal jeito, ficaria melhor. Então, aí você tem que me perguntar se encaixa, para eu poder saber se você não está deixando de colocar uma informação que para mim é essencial. Então, só repassando sobre o saque, o que eu preciso? Eu preciso da identificação do texto que está sendo resumido ali, o nome do texto. Eu preciso da data que aquele texto foi estudado. Então, se você está fazendo um saque que já aconteceu, você tem que buscar pela trilha, que eu deixei lá no campus, qual foi a data daquele texto, para que você marque aquilo no seu saque. E eu preciso que você faça o resumo seguindo os 3 pontos, apontando o que você sabia, o que você aprendeu e o que você queria saber. De preferência, para quem já fez, não tem problema e tal, se já fez assim, ótimo. Se não, eu dou uma dica. É bom sempre fazer referência da página onde você está falando. Por exemplo, eu aprendi que a criança ela já tem consciência desde do útero materno. Beleza, eu sei que a gente falou sobre isso na aula, mas para facilitar a minha vida, às vezes, se você colocar referência, isso estava lá, professor, na página 289, já fica melhor. Eu não estou querendo dizer que quem não colocou a página de referência fez errado, mas se você quiser fazer de uma forma melhor, coloque no saque, quando você for fazer o resumo, a página daqui que você está se referindo, tá bom? Quando terminar de fazer isso, você vai compilar todo esse material num único arquivo e me encaminhar. Eu só vou avaliar a partir do dia 15 de maio, tá bom? Se vocês quiserem mostrar o saque para ver se o modelo está certo, mesmo tendo o modelo no campus, você pode aproveitar um dia que eu estiver lá na aula, me mostrar no celular, ou quem está fazendo no caderno, mostrar no caderno para ver se está certo. Porque quem fez no caderno depois vai ter que escanear tudo e me encaminhar lá no portal, tá bom? Entendido alguma dúvida com relação a isso? Prof, eu e Cícero, nós temos. Bom, a gente só não entendeu a última letrinha do saque. O que a gente queria... A gente não entendeu a última letrinha, o que significa. Queria saber, Beatriz, é como se fosse indagações, questionamentos que vocês ficaram a partir da leitura. Então, vocês podem colocar esse último tópico como tópicos mesmo, ou como em forma de perguntas, de questionamentos. A partir do momento que eu li esse texto, eu fiquei curiosa para saber mais sobre a neuroplasticidade, por exemplo, entendeu? Entendi, tá certo. Uma outra dúvida, prof, você colocou o modelinho lá. Aí, por exemplo, tem que ser exatamente aquele, porque aquele não tá para editar, ou a gente pode fazer lá no Word daquele formato? Pode fazer no Word seguindo aquele formato, ou pode fazer um formato que você quiser fazer, desde que não esqueça de colocar esses pontos que eu acabei de citar. Tá. Identificação do texto, data que o texto se referia e os 3 pontos. Tá. Professor, Oi. só um detalhe, quando vocês baixarem, quando vocês abrirem no Word, observem se logo acima do cabeçalho não tem uma faixinha amarela com uma opção chamada habilitar edição. Às vezes só precisa habilitar a edição e aí consegue fazer as edições dentro da própria página. Obrigado, Lucas. Realmente tem esse detalhe. Eu nem me atentei a isso. Beleza, gente? Podemos seguir com relação ao saque ou ainda tem alguma dúvida? Para mim, tudo ok. Ok. Pode fazer no caderno, já. É só você seguir o modelo. Você tem que colocar o título do texto que foi estudado, a data e colocar as pontuações lá dos 3 pontos que eu peço. Só isso. Você faz escrito. Entendeu?
Isso, aí no final escaneia e manda. Simone queria falar. Pode falar, Simone. Tem que abrir o áudio. Não está conseguindo? Tenta colocar a mensagem, digitar. Escreve no papel e mostra na tela, Simone. Ó. Esse Joel. Ô, meu pai, tadinho, tá mexendo tudo. Foi não? Tá. Eu vou esperar, Simone, você tentar mandar a mensagem, tá bom? E vou avançando aqui. Alguém mais tem alguma dúvida com relação ao saque, gente? Pode ir escrevendo aí, Simone. Outra coisa, como eu disse, nós já estudamos pelo menos uns 6 saques. Na verdade, não, deixa eu ver. Nós estamos aqui, desenvolvimento físico, na terceira infância, 7, 8. E o capítulo 12 do outro livro. Isso. Nós já estudamos 8 textos, é isso mesmo? Isso. Isso. Só que eu já usei mais de um livro, né? E alguém citou aí. Teve um capítulo 12 que a gente leu, A Constituição do Eu, que era de um livro diferente. Hoje à tarde me perguntaram, professor, se eu não quiser fazer o saque sobre esse texto, posso? Pode, porque você não precisa fazer o resumo de todos os textos. E aí a pergunta de Simone foi respondida. Não precisa ser sequencial. Por exemplo, você pode... a sequência foi, a gente estudou capítulo 4, 5, 6. Aí eu acho que a gente estudou o capítulo 12 e depois foi para o 7. Você pode fazer o saque do capítulo 4, 5, depois do capítulo 7, depois do capítulo 8, entendeu? Não precisa seguir a sequência. Acho que respondi a Simone. Me dê um ok aí, Simone, se ficou claro ou se ainda tem alguma dúvida. E aí, depois dessa semana, nós ainda teremos, ver, alguns outros textos, mas isso não quer dizer que você que ainda não fez nenhum saque vai deixar correr solto, porque acreditem, é possível que tenha alguém que não fez nenhum, tá? E eu sei que tem gente que gosta de rir na cara do perigo, acho tranquilo, mas cuidado, porque se você for deixar para fazer tudo ali na primeira semana de maio, pode dar algum problema, você pode... Aí tudo acontece, computador quebra, não sei o que, falta energia, professor, pelo amor de Deus, me ajuda, e aí? O que eu vou fazer? Sendo que você tinha tanto tempo para poder fazer isso. Então, vamos correr atrás, principalmente desses textos das próximas semanas, não deixar de lê-los e fazer os resumos, tá bom? Prof, Sim. não entendi direito, o 12 faremos também? Se quiser, sim. Tá. Tá?
Tá certo. Ele é uma das opções para o saque. Se você não quiser fazer o saque do capítulo 12, não há problema. Sim. Dito isso, podemos avançar. Correto? Sim. Pronto. Eu queria saber das pessoas que estão aqui sobre os grupos do TDE agora, tá? Eu só queria saber se eu tenho uma representação de todos os grupos aqui. Então, eu queria que alguém só dissesse um salve aí, por grupo. Quem aí representa o grupo 1, que está com o tema Adolescência e Juventude? Grupo 1. Não tem ninguém aqui do grupo 1? Ô, Tayla. Tu é de que grupo, Tayla? E qual é teu assunto, hein? Tu lembra? Eu sei que tem adolescência pelo meio aí. Se Tayla é do grupo 3, o assunto dela é combate ao abuso e à exploração sexual. Isso. Pronto. Então, Tayla do grupo 3 já se manifestou. Vamos ver aqui o grupo 2, início da atividade sexual e gravidez na adolescência. Quem é? Eu, Eu quem? Eu não vi? Lucas. Lucas. Ok. Grupo 4, depressão e suicídio na adolescência. Quem é? A gente aqui. Ok. Grupo 5, abuso de álcool e outras drogas. Eu. Não apareceu ninguém. Grupo 6. Oi? O grupo 4 não é a de Beatriz? O 5. Quem é o grupo 5? Eu e James. Ah, tá. Abuso de álcool e outras drogas na infância e adolescência, correto? Ok, encontrei. Grupo 6, prevenção e conscientização do bullying e cyberbullying. Quem é? Aqui. Grupos. Michele? É isso? Isso. Pronto, então faltou aqui o grupo 1. Cadê a galera do grupo 1? Adolescência e juventude entre conceitos e políticas públicas. Cadê? Será que é o grupo de Carol, gente? Eu vou ter que buscar aqui nos meus arquivos. Deixa eu ver se eu acho. E descubro quem é que não É da está se Daphne. manifestando. A Daphne, ela falou aí já. A Daphne, achou então? Isso, Daphne, Sara, Dani e Vitor. Correto, Daphne? Dito isso, nós temos, Sim, então, professor. representação de todos os grupos aqui. Então, prestem atenção nas informações para depois vocês compartilharem com as equipes. Olha, vocês receberam um roteiro e eu acredito que esse roteiro também já está lá na aba de arquivos, para quem quiser baixar o roteiro e acompanhar. Nesse roteiro, vocês têm lá primeiro os temas, né, que foram esses que a gente acabou de ler, e os itens que têm que ser providenciados, correto? Se eu tenho vários itens que eu tenho que fazer, que na verdade aqui são 1, 2, 3, 4, 5 itens. Qual é a forma mais tranquila de fazer isso? Organizar por ordem de prioridade o que a gente vai fazer. A Daphne, que é o primeiro grupo, vai apresentar o trabalho dela no dia 16 de maio, que é um seminário. Então, Daphne e companhia precisa correr atrás de todos esses itens aqui. O mais rápido que os outros, inclusive, porque a Daphne vai ser a primeira a apresentar, certo?
E os outros que vão vir depois, de uma certa forma, tem um tempinho maior, que não precisa esperar para isso. Mas o primeiro item que está lá no roteiro é sobre o mural online. Lembram disso? Esse mural online, que pode ser um mural online, pode ser um blog, pode ser um slide, pode ser uma forma atrativa e interessante de apresentar um conteúdo. Será apresentado não com base nos temas do grupo, mas com base nos temas específicos que eu descrevi lá, que são os temas estudados nas aulas. Então, o ponto 1, todo mundo vai fazer da mesma coisa, que é relacionado aos conteúdos das aulas, que é o desenvolvimento da infância e da adolescência. Vocês vão resumir os principais pontos que o grupo de vocês julga como que não podem faltar e vão organizar uma apresentação criativa a respeito. Entenderam? Então, o ponto 1 é uma apresentação que será feita de acordo com os temas estudados em sala de aula, basicamente do livro Psicologia do Desenvolvimento. Dúvidas sobre esse ponto? Sim, professor. Pergunta. E no caso, a gente vai usar esses 4 pontinhos que tá aí no roteiro para falar sobre ele no post? Isso, porque assim, ó, eu não vi quem foi que está perguntando. Quando você vai lá, os conteúdos tem desenvolvimento físico, cognitivo e psicossocial. Toda aula a gente não estuda, não é isso? Só que na primeira infância, na segunda infância, na terceira infância, que no geral é na infância. A gente só está dividindo a infância para ficar melhor para compreender. Então você vai resumir os pontos principais e vai apresentar. Do mesmo jeito vai ser com a adolescência. Nós estudaremos desenvolvimento físico, cognitivo e psicossocial da adolescência. Você vai resumir os pontos principais e vai organizar essa apresentação. E a construção do eu que está naquele outro livro lá, que a gente estudou no capítulo 12, e que na adolescência a gente também vai voltar lá nele. Deu para entender? Sim, professor. Entendi. Então, tipo, essa parte do mural do blog vai ser sobre esses temas que a gente já estudou. Isso, que a gente está vendo na sala de aula. Pronto. Entendi. Passando essa atividade, a gente vai para a atividade número 2. Pesquisa de campo. O que é a pesquisa de campo, professor? Aí vocês vão começar a trabalhar com o tema de vocês. O tema do Laílson lá e do Jamerson é sobre o abuso de álcool, alguma coisa assim, certo? Eles vão elaborar algumas perguntas sobre essa temática e podem procurar na internet dicas e ajudas para isso e vai escolher um público-alvo para fazer essas perguntas. Veja que a pergunta não pode ser assim, gente, ó. O que você acha do abuso de álcool? Não é esse tipo de pergunta que vocês vão fazer. É, por exemplo, assim, você acha o abuso de álcool um problema presente no Brasil? Sim, não, nem um pouco. Ele precisa ter opções. Então, a pergunta é uma pergunta que tem que ter opções de resposta. E, normalmente, a gente faz isso no que a gente chama de escala de Likert. A gente escolhe 4 opções de resposta e aí organiza as nossas perguntas para que elas estejam sempre dentro dessas 4 opções. Que pode ser, por exemplo, um exemplo, não é que vai ser, né? Excelente, bom, regular e ruim. Então, as respostas têm que ser mais ou menos nesse nível. Ou respostas dúbias, ou respostas de duplas. Ou uma coisa ou outra. Entendeu? Para que vocês consigam mensurar quantitativamente a opinião daquele grupo. E que grupo é? Vocês podem, por exemplo, hoje à tarde um dos grupos falou, a gente quer fazer essa pesquisa com profissionais
que trabalham com esse tipo de problema. Então, a gente quer mandar pesquisa para enfermeiros, policiais, assistentes sociais. Então, ele está delimitando as pessoas que vão responder essa pesquisa. Entenderam? Não precisa ser uma pesquisa extensa. 4, 5 perguntas específicas é o suficiente, para além de perguntas classificatórias, como sexo, idade, essas coisas. Entendeu? Essa pesquisa, quando vocês elaborarem ela, ela precisa ser encaminhada ou para os monitores ou para mim, para que antes de aplicar, a gente possa dar o aval. Correto? Ficou claro essa parte? Não pode fazer a pesquisa antes que eu ou os monitores vejam a pesquisa. Certo. Fechou? Beleza. Alguma dúvida sobre esse ponto? E os de vocês também, porque não é o ponto principal do trabalho, é só para trazer um dado. Beleza? A pesquisa pode ser feita pela ferramenta do Google Forms, que ela já dá para você no final os gráficos, que fica melhor para você apresentar. Você não vai precisar ter um trabalho para construir. Beleza? Ou por outra plataforma que você acha interessante. O terceiro ponto do roteiro é a campanha de sensibilização. Alguém entendeu o que eu estou pedindo nesse ponto? Alguém poderia dizer aí para ver se está seguindo a mesma linha de raciocínio? Sim, mas o que eu quero que vocês façam? Ó, a maneira... Tem algumas pessoas falando ali que eu quero que vocês... Cadê, meu Deus? Uma maneira de divulgar para as pessoas. Ó, na verdade, eu preciso que vocês elaborem um planejamento de uma campanha. Vocês, enquanto psicólogos, por exemplo, serão chamados para, numa escola X, desenvolverem um projeto, uma campanha de sensibilização relacionado ao abuso de álcool em crianças e adolescentes. A pergunta é, como vocês vão fazer isso? Aí vocês vão dizer, bom, o primeiro passo é, nós vamos trabalhar com palestras. Nós vamos trabalhar com distribuição de panfletos. Nós vamos trabalhar com rodas de conversas de conscientização. Entendeu? É o que vocês fariam. E vocês vão mostrar para a gente o percurso que vocês agiriam. Como é o nome da campanha? Qual é o slogan da campanha? Vocês vão utilizar a rede social para isso ou não vai? Vai engajar alguma coisa? Quanto tempo essa campanha vai demorar? Em quantas etapas ela foi dividida? Então, vocês vão planejar, mostrar um projeto e, no dia, vão apresentar para a gente o esboço desse projeto. Olha, professor, a nossa campanha de sensibilização seria desse jeito. E aí, quando vocês apresentarem, eu vou entender, nossa, entendi o que eles querem ser. E compreendeu essa parte? Só que aí essa campanha tem que estar relacionada com o tema de vocês. E também tem que levar em consideração todos os pontos. Um minutinho eu vou dar a palavra para a Beatriz. Se você, por exemplo, o grupo de Beatriz vai falar sobre suicídio. Quando se fala em suicídio, tem que ter um cuidado muito grande na forma como se fala. Aqui, por exemplo, na FADBA, já houve várias campanhas de prevenção ao suicídio. A gente criaram um Instagram chamado Coletivo Amarelo, parece. Tinha um sofá na faculdade, todo amarelo, onde a pessoa podia
sentar, tinha umas caixinhas onde as pessoas podiam colocar mensagem pedindo ajuda, os cultos da igreja era voltado. Isso foi o quê? Uma campanha. Alguém sentou e planejou. Entendeu? Beatriz, faça sua pergunta. Professor, quando a gente for apresentar a campanha, como é feito o slide, um arquivo? Eu acho que o slide é mais fácil para vocês apresentarem a ideia. Tá. Porque lá vocês vão poder apresentar como que seria o tema da campanha, vão apresentar como que seria colocar fotos, sei lá. Vocês podem usar a criatividade. Certo, obrigada. Tá bom? Para apresentar. Dúvida? Podemos seguir? Seguimos, então. O ponto 4 está chamado de apresentação interativa. Que apresentação é essa? É vocês organizarem o que vocês formularam até esse momento, que é a campanha de sensibilização, a pesquisa, o conteúdo que vocês pesquisaram sobre o tema, de uma maneira acessível para o público, para os ouvintes. Vocês vão trazer como? Vai ser só um slide? Vão apresentar um vídeo? Vão trazer uma dinâmica? Como é que vocês vão organizar o seminário? Então, essa parte de apresentação interativa está relacionada à maneira como vocês vão apresentar esse seminário. E quais os recursos vocês podem utilizar. Daphne e companhia, que vai ser o primeiro grupo, vai ser o grupo ouro, Daphne. A partir do momento que vocês apresentarem, os outros grupos vão ver todos os pontos que eles devem fazer e o que eles não devem fazer a partir da apresentação de vocês. Tá? Deu para entender que nessa parte de apresentação interativa é só a forma que vocês vão organizar a apresentação do seminário no dia? Sim. Pronto. Pronto. E aí? Oi. Desculpa, eu não entendi muito bem. Essa parte? Pronto, ó. Até o momento, Beatriz, vocês precisavam criar uma coisa, né? Criar um planejamento de campanha de sensibilização, fazer a pesquisa e coletar os dados, preparar um mural ilustrativo, são produtos que vocês estão preparando. Na parte de apresentação interativa, é a forma que vocês vão apresentar isso para o público no dia do seminário. Porque essa apresentação sua vai acontecer num seminário, entende? Você vai ter 50 minutos para poder apresentar para a gente o produto que você desenvolveu no TDE. Certo. Olha, gente, essa foi a nossa pesquisa, essa foi a nossa campanha de sensibilização, esse aqui é o nosso mural. Agora, como é que vocês vão fazer isso? Entende? Ainda não. Ainda não? Foi a Suelen que falou. Mentira. Mas, no caso, prof, eu entendi assim. Não sei se está certo, né? Vai. É como se a gente fosse simular a campanha? Na Não, sala é como de aula? vocês têm que apresentar o planejamento. Só apresentar. Tipo um relatório, né? Isso, Tipo um igual relatório em um seminário. Isso, a campanha vai ser apresentada nesse momento da apresentação interativa, exatamente, Michele. Você conseguiu pegar. Vocês vão planejar e na apresentação interativa, que é a apresentação do seminário, vocês vão mostrar para o público. Como é que vocês vão fazer isso? O grupo de Michele pode escolher fazer isso através de um vídeo, o grupo de Beatriz vai fazer num slide, o grupo de Joel vai fazer através de uma roda de conversa com papéis ali. Cada um usa a sua criatividade para apresentar. Entendeu? Certo, entendi, prof. Muito obrigada. Mas aí é normal que no processo surjam outras dúvidas e vocês vão poder perguntar a gente. Eu acho que a Maria Luísa está aqui comigo, não é isso? Maria Luísa, deixa eu ver se está.
das monitoras. Se você estiver aqui, Maria Luísa, dê um sinal, que ela pode também ajudar vocês, tirando dúvidas que vocês tiverem no desenvolvimento, entendeu? Tô aqui, professor. Meu celular deu um bug, eu não consegui responder. Mas estou aqui, estou aqui. Isso, pronto. Aí a Malu tá aí, ela vai poder também tirar as dúvidas de vocês, quando vocês estiverem realizando cada uma dessas etapas. Fechado? E a última etapa é o que a gente chama de sketch, ou encenação. Essa encenação é chamada de sketch porque é uma encenação curta. Por exemplo, você vai falar sobre suicídio e depressão e suicídio. Como é que você vai fazer uma encenação sobre isso? Fazendo a encenação de uma pessoa indo se suicidar? Jamais. Você vai, por exemplo, colocar, como eu posso dizer, sinais que uma pessoa depressiva emite na família, na escola, vai apresentar isso de alguma forma. E essa apresentação encenada precisa ser feita na sala. Ela não pode ser gravada num vídeo e apresentada, ela tem que acontecer na sala. E aí o grupo pode decidir como é que vai fazer. Uma pessoa só pode fazer essa peça? Sim. O grupo inteiro pode fazer? Sim. O grupo pode convidar alguém para participar dessa peça? Sim. Desde que ele apresente um breve sketch sobre a temática que ele está abordando naquele dia. Ficou claro esse? No caso, professor, como são todos temas bem sensíveis, então a gente vai trabalhar não o extremo, mas sim os sinais de como chega ao extremo, correto? Isso, Lucas. A gente tem que ter cuidado. Por isso que é sempre bom, quando vocês estiverem realizando o trabalho, sempre pedir um feedback meu e das monitoras, no sentido de, Maria Luísa, a gente pensou em fazer o sketch desse jeito, o que você acha? Você acha que está tocando numa coisa onde não deveria? Está muito longe do que vocês estão esperando? Para você não incorrer no risco de fazer uma coisa que vai ser uma bola fora, entendeu? Ô, professor, e só para acrescentar aí que às vezes o senhor é cheio de mensagem, né, e demora a responder. Então, todos os monitores estão no grupo de vocês, então sempre que precisarem podem perguntar no nosso privado e tudo mais. Se a gente não souber, a gente manda para os universitários. Isso mesmo. Às vezes eu tento responder a todo mundo, mas tem dias, mesmo essa semana, ficou um monte de gente que eu não consegui dar uma devolutiva, por conta da demanda, né? Dessa forma, essas são as atividades do TDE. Aí você pergunta, meu Deus, é muita coisa. É muita coisa, gente, mas vocês têm mais... A Daphne, por exemplo, que é a primeira equipe, tem mais de um mês para poder preparar isso. Se vocês organizarem os encontros como devem acontecer, um encontro por semana, não fica difícil. Agora, se vocês deixarem para fazer tudo de uma vez, vai ficar. Tá? Eu entendo que alguns grupos nunca se encontraram porque ainda estavam sem saber o que fazer. Mas agora já não é mais tempo de você ficar sem fazer o trabalho na desculpa de que ainda não entendeu. Porque você tem meios para perguntar. É a segunda vez que eu estou falando sobre esse trabalho. E agora a gente tem outras pessoas que podem ajudar. Vocês só não podem ficar parados, tem que começar a se movimentar. Dividir as tarefas, quem vai ficar responsável pelo quê, estabelecer prazos, tá certo? E para concluir, semana que vem, no dia 4, vocês vão enviar para mim um modelo do que a gente chama relatório de acompanhamento. Nesse relatório de acompanhamento, vocês vão dizer como têm sido os encontros de vocês. Por exemplo, nós nos encontramos até o momento uma vez no dia... Hoje é dia 27... 28. Encontramos
uma vez numa reunião online que o professor fez. Tudo bem, mas pode ser que tenham grupos que já se encontraram. Então, ó, nós nos encontramos 3 vezes, no dia 13 de março, no dia 20 de março e no dia 27 de março. Além de informar os dias que vocês já se encontraram, vocês informam quem são as pessoas que estão participando desse trabalho, o nome dos alunos. E aí vão dizer o que vocês fizeram naquele dia. Como que foi a discussão, se teve dificuldade, quais foram, se teve facilidade, quais foram. E ainda vai colocar uma opinião de vocês sobre a realização do trabalho. Está tudo descrito no modelo que está lá no campus. Acho que o Lucas ia falar. Eu toquei sem querer. Está tudo descrito no modelo que está lá no campus. Então, esse trabalho aí, por exemplo, precisa já ser feito para alguém me entregar semana que vem. Porque vocês entregam 2. E esses que vocês vão entregar semana que vem, já vale 5 décimos. Se alguém não entregar, ele já perde essa pontuação. A equipe inteira. Porque quando vocês entregarem, eu vou ter noção, por exemplo, de... Tem gente que tá brincando aí e não fez ainda muita coisa. Porque no relatório de acompanhamento eu já vou entender, inclusive, o que já foi feito e o que está planejado para fazer nos dias seguintes, nos próximos encontros de vocês. Alguma dúvida sobre esse relatório? Prof, se não for incômodo, a nossa internet ela travou aqui, aí a gente ouviu só até a parte que o senhor falou, a quantidade de encontros que foi feito e as pessoas que estão participando, né? Depois a gente já perdeu. Se pudesse repetir. Desculpa, não entendi qual foi a sua pergunta. Até onde vocês entenderam? A gente entendeu até a parte de informar as pessoas que estão participando dos encontros. Aí depois a gente perdeu a conexão. Espera aí que eu termino de explicar para vocês essa parte. Sara, é um por grupo, sim. É um relatório por grupo. Então, alguém vai ter que juntar a opinião de todo mundo e colocar num arquivo só, identificando o que cada um está achando do processo. Michele, não conseguiu encontrar porque, novamente, ele não estava visível para vocês. Mas eu fiz isso hoje à tarde. Então, se vocês tentarem acessar lá hoje de novo, vocês já vão encontrar esse modelo de relatório. E no final aqui eu posso mandar também para o Lucas o arquivo que ele manda no WhatsApp e aí todo mundo acessa. Beleza? Aí, voltando, explicando sobre o relatório que a Beatriz não pegou. Então, além de falar, Beatriz, dos dias, das pessoas que estão ali participando dessas reuniões, vocês vão relatar o processo, como está acontecendo, como ficou dividido as funções, quem ficou responsável pelo quê, e o que está sendo, quando você lê lá, você vai ver o que está sendo uma facilidade, o que está sendo uma dificuldade para vocês. O que pode ser uma dificuldade, por exemplo, lá tem muita gente que não mora perto, então a gente tem dificuldade de fazer reuniões. Só funciona se for reunião online. Então essa pode ser uma dificuldade. O que é uma facilidade? Uma facilidade é, por exemplo, a temática é uma temática que o grupo gostou e facilitou a identificação e tal. Entendeu? Sim, muito obrigada. E, por último, colocar a opinião individual de cada um a respeito do processo do TDE. Tem muita gente achando confuso, muita gente ainda não conseguiu entender qual é essa proposta, e o TDE é uma parte do currículo onde você é o agente da sua formação. Então, é natural que vocês sintam esse desconforto. E aí eu preciso desse feedback de vocês até para poder pensar em reajustes em momentos futuros ou até mesmo nas atividades que estão sendo feitas com vocês, tá bom? Certo, muito obrigada. Por nada. Mais alguma dúvida? Dito isso, não havendo mais dúvidas, eu vou
Eu vou mandar agora para o Lucas os arquivos que eu falei para vocês, certo? E como a Maria,